Olá, aqui é o Éder Carneiro, seja muito bem-vindo a esse quinto vídeo da série de 6 vídeos sobre treinamento de funcionários. Nesse vídeo, a gente, seguindo a sequência didática que foi apresentada nos 4 vídeos anteriores, a gente vai falar sobre implementação e feedback. Você já entendeu que para você implementar uma tarefa para sua secretária, um treinamento para sua atendente nova ou para a sua atendente antiga que está passando por um processo de atualização, que você precisa ter um procedimento operacional padrão, ou seja, você precisa ter uma regra, você precisa ter um passo a passo, um como fazer, e que isso é fundamental para a gente ter sucesso, ou eu vou ter muito cansaço físico, emocional e muito estresse gerado nesse processo. Agora, a implementação, ela precisa então seguir aquele protocolo. Agora, simplesmente entregar um protocolo para uma pessoa e falar assim, tá bom, ó, filha, segue aqui o que está escrito no papel e seja feliz, isso se chama delargar e não delegar função. Ou seja, eu não consigo fazer com que o meu funcionário realmente traga bons resultados se eu simplesmente solto ele com a tarefa, solto ele com o manual de instruções e falo para ele assim, ó, se vira. Isso realmente não funciona. Eu tenho que acompanhar essa pessoa por algum tempo. Então a recomendação, ela é basicamente a seguinte: se eu estou num consultório pequeno, onde eu tenho poucos funcionários, ou talvez só 1 ou 2 funcionários, quem tem que fazer esse treinamento ou é o próprio dentista, gestor, ou um funcionário mais antigo que domine totalmente aquela função. E dominar aquela função não é só saber na prática, é saber também fazer segundo o procedimento operacional padrão. Então, é possível que um funcionário mais antigo treine um funcionário mais novo e isso funciona muito bem. Eu já passei por esse processo com muito sucesso, com muita tranquilidade. Agora, em algumas situações, você mesmo tem que acompanhar a pessoa, principalmente em situações onde aquela outra que trabalha com você ainda não domina tão bem, ou quanto o assunto precisa realmente ser tratado entre você e ela, porque ela precisa ter o feedback de você para você avaliá-la sobre o aprendizado. Então, esse processo tem que ser acompanhado, sempre fazendo o seguinte tipo de orientação. Caso aquela pessoa que você está treinando tenha alguma dúvida, você nunca responda de cara a dúvida. Sempre pergunte para ela se ela encontra aquilo no POP. Se ela encontra aquilo no procedimento operacional padrão. O que o procedimento operacional padrão diz, orienta ou faz ela concluir que deveria ser feito como certo? O que você está fazendo nisso? Você está entregando para o seu funcionário uma oportunidade de aprendizado. Lembre-se, você aprende fazendo, aprende junto. Você não aprende simplesmente quando alguém vira para você e fala, ó, coloca tal coisa, coloca esse papel em cima da mesa. A pessoa não sabe por que ela está colocando aquele papel em cima da mesa. Quando ela tiver um papel amarelo, mudou só a cor do papel, ela não sabe que ele tem que ficar em cima da mesa. Ou então ela vai botar na gaveta, ela vai botar no lugar que ela quiser. Por quê? Porque ela não entendeu o processo. Para as pessoas aprenderem de verdade, elas precisam entender o processo e não somente decorar o processo. Então, sempre que houver a necessidade de acompanhar o seu funcionário, faça isso com muita atenção, com muita paciência, mas sempre fazendo com que a pessoa te traga a solução para a dúvida dela, mesmo que ela esteja assim, ó, na ponta da língua para você. Aliás, praticamente todas as dúvidas estarão na ponta da língua para você, só que você precisa que essa pessoa não te pergunte, você precisa que ela aprenda. E se você for a pessoa que sempre responde, vai acontecer desse funcionário criar o péssimo hábito de perguntar tudo para você. E se você assistiu a nossa 3ª aula, eu falei sobre empowerment e enfranchisement, esse é um dos grandes problemas que fazem com que a gente tenha funcionários medíocres, medianos, abaixo da média. São aqueles funcionários que não conseguem tomar a decisão por si próprio. E por que eles não conseguem? Porque durante o treinamento deles, eles não foram conduzidos para pensar na solução, eles foram conduzidos para executar mecanicamente aquilo que você manda. Então, se o meu patrão não me manda, eu não faço. E se eu não faço porque ele não está me mandando, porque eu não tenho, eu não me sinto bem em executar a tarefa sem que ele me mande, e eu tenho medo de executar algo que ele não me mandou porque eu posso fazer errado. Os funcionários pensam assim. Então, para que você não tenha pessoas agindo assim no seu consultório, para que você tenha pessoas proativas,
Saiba que você precisa tirar a proatividade deles. Você precisa fazê-los entender que eles são senhores da ação que eles vão ter que tomar. Responsabilizar eles pelos atos, treinar eles pelos atos. E isso é feito seguindo-se essa orientação do POP e mais tarde, no final do dia ou uma vez por semana, colhendo feedback. O famoso feedback. O que é o feedback? Volta, funcionário, fala para mim, qual foi a sensação que você teve quando você executou a remarcação da paciente? Qual foi a dificuldade que você teve quando você teve que conversar com o protético? Qual foi a situação que você travou? Ou o contrário, o que você fez e que você achou muito fácil de fazer? O que você aprendeu e que foi muito legal e que foi produtivo? Quais são os pontos positivos que você tem a me dizer, funcionário, sobre tal tarefa? Quais são os pontos negativos que você tem a me falar sobre tal tarefa? Quais são as dúvidas que você tem ou qual é a insegurança que você tem diante de alguns fatos específicos? Se você não tiver um canal de comunicação com seu funcionário, não espere que ele vai ser um funcionário bom para você, porque ele vai ser acuado, ele vai ser minimizado, ele vai ser minimamente ativo, ele vai ser reativo ao que você manda ou ao que você dá de bronca nele para ele aprender ou para ele fazer as coisas. Então essa definitivamente não é a melhor forma de você treinar funcionários. A melhor forma é criar neles a cultura de se desenvolver e para isso é necessário falar com eles, pegar feedback, seguir procedimento operacional padrão, fazer empowerment, fazer enfranchisement, alinhar expectativas e também entender o perfil daquele cargo que você tem lá. Todos esses termos que eu acabei de falar, eles foram tratados na aula 1, 2, 3, 4 e agora na aula 5. Se você perdeu alguma coisa, eu peço que você volte, assista, internalize esse conhecimento, porque tudo vai fazer muito mais sentido para você, ok? Na próxima aula, a gente finaliza esse quadro de treinamento falando sobre autonomia legítima dos funcionários, ok? A gente se vê então daqui a pouquinho.